no MAP já há muito tempo, frequento mais o MAP Recreio, mas muito já Jacarepaguá, que nesse horário está acontecendo lá mesmo, reunião de atendimento, vocês têm que ir. Já estive aqui com vocês uma vez, mas só para visitar, em 2017. Na realidade, eu tenho um programa aqui na Rádio Rio de Janeiro, toda quinta-feira, que é Quintas do Evangelho no MAP. Então, toda quinta de 2 às 3, e eu acabei fazendo parte da rádio agora também, trabalho na direção da rádio. E aí eu queria que visitar vocês, vim junto com o Ivan na época, e agora recebi o convite da Dona Clô para nós conversarmos sobre espiritismo cristão, né? O espiritismo cristão é essa base que nós vamos falar hoje. Como nós estamos numa casa aqui entre amigos, né? E que hoje nós vamos estudar, nós vamos ter muito tempo. Se vocês tiverem dúvidas, se tiverem coisas para conversar comigo, algo que vocês queiram se aprofundar um pouco mais, a gente pega e volta. Né? E o tema me dado hoje, o tema evangélico, que é o capítulo 16. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Na época, Mamon era um deus que se cultuava antes dos judeus aparecerem, antes de Moisés criar o nosso Deus único que nós conhecemos hoje. Antes de Moisés trazer Jeová para nós conhecermos, o Pai, que Jesus insistia tanto, nós tínhamos deuses, outros deuses, né? Deuses gregos, deuses romanos, deuses egípcios. E um dos deuses que era muito cultuado e que nós fazíamos muitas oferendas para ele era Mamon. Nesse caso, Mamon ficou com as coisas materiais. Então você não pode amar a Deus e ao mesmo tempo estar apaixonado pelas coisas materiais que nos seduzem no dia a dia. Então é esse o termo. Você não pode amar a Deus ao mesmo tempo que você dá um valor enorme, que você só pensa, que você mata, morre, sofre pelas coisas materiais do dia a dia. Mas esse é o nosso dia a dia. O que nós vamos falar hoje, que nós vamos avaliar hoje, é porque nós somos assim. O grande trabalho de Divaldo Franco, e eu acho isso lindo no MAP também, é tirar a culpa de nós. O grande problema que o espírito chega no nível que nós estamos, não é um nível do arrependimento, não é um nível de compreender a dor do outro, do trabalho solidário, não é esse. É a culpa que nós trazemos por tudo que nós fazemos de errado. Os discípulos de Jesus olhavam para ele e diziam: por que eu ainda faço todo o mal que eu não quero fazer e não consigo fazer todo o bem que eu gostaria? Não é isso que a gente pensa de vez em quando? Por que eu ainda amo tanto a Mamon e não consigo amar a Deus nesse nível? Por que eu ainda brigo tanto com as pessoas com coisas materiais e não acolho, não abraço? Por que na minha família tem pessoas com problemas e que normalmente as maiores disputas que eu tenho com ela, as brigas que eu tenho com ela, é porque ela não trabalha, porque ela não progride, porque ela não consegue ajudar? Por que a gente vive assim? Por que eu não consigo tirar isso do meu peito? Por que eu não consigo tirar isso da minha cabeça? E ser uma pessoa melhor para esse convívio? Se eu sei que é isso que vai me trazer felicidade. Por que eu estou disputando o tempo todo a fila no banco, né? A fila na padaria, se eu sei que eu sou um espírito imortal? Nós conversamos agora, anteriormente, e a irmã estava falando sobre Jesus dizendo sobre a vida após a morte, a eternidade do espírito. Eu vivo como um espírito eterno, imortal? Ou o tempo todo eu estou achando que eu perdi um tempo enorme na minha vida, que já está acabando? Ou o tempo todo eu estou dizendo: cara, o que eu fiz esse final de semana? O que eu fiz com os 20 anos da minha vida? No atendimento fraterno tem meninas com 17, 18 anos. Eu perdi um tempo enorme na minha vida, não pode. Você não viveu nem um décimo dela e você é um espírito eterno. Você vai vir quantas vezes você precisar e ter quantas oportunidades você precisar até você aprender. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essa eternidade do espírito. Por que nós vivemos essa dicotomia de eu precisar tanto das coisas materiais e só acreditar nas coisas materiais? Ainda não consigo amar a Deus nesse nível. Por que eu fui criado assim? Porque todos nós no planeta vivemos assim. Vocês terem uma ideia,
Maria, Mãe Santíssima, que nós acabamos de falar sobre ela agora, né? No preparo, foi um espírito, pensem bem, muito bem preparado e escolhido para quê? Para servir de mãe do único espírito puro que esteve entre nós. Então, um espírito muito preparado, muito inteligente, muito amoroso, pronto para passar por todas as circunstâncias que ela passou. E ela veio. E mesmo ela, depois que estava na carne, depois que encarnou, ela esqueceu quem ela era. Tanto que Jesus, quando ele fazia as pregações dele, o que Maria fazia? Cuidado, não vai, eles vão te prender, eles vão te matar. Ao ponto de Jesus falar, uma vez ele estava dentro de uma sala pregando, e os romanos, os judeus, doidos para pegar ele, né? Imagina. Ele pregando justamente contra as coisas materiais. Né? Falando de um Deus único que não era César. Um filho de carpinteiro lá da região de Nazaré, falando muito melhor do que os doutores da lei. Então ele estava sob perigo. E Maria ficava com medo. Ela e os irmãos de Jesus ficavam com medo. Daí ele chega na porta, um dos discípulos, provavelmente João, entra e fala: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo falar com você. O que Jesus fala? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olha o recado. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão seguindo o que eu falo, que sabem da minha missão. O que Jesus estava falando? Que Deus era muito mais importante, inclusive, do que a morte dele, do que aquele corpo. Então, mesmo Maria, Filipe, João e Jesus, em alguns momentos, por estar na carne, estava sujeito a esquecer que era um espírito imortal. Em alguns momentos, Jesus dizia: o que eu tenho que fazer, Pai? Nesse momento, quando Filipe, Pedro e João dormem, você não conhece essa história? Jesus continua em prece: eu preciso de vocês, eu preciso saber o que eu vou fazer agora, porque Judas vai me entregar, eu vou ser preso, ele pode até suicidar ou ter uma dor muito grande, e eu posso impedir isso. É isso que eu tenho que fazer? O que seria o certo de Jesus fazer no momento que ele vai ser entregue aos judeus, que Judas vai trair? Evitar que aquilo acontecesse. Não é isso? E ele foi em dúvida: o que eu tenho que fazer, Pai? E aí os discípulos dormem, né? Ele fala: você não consegue ficar me apoiando nem por alguns minutos? E Pedro, quando acorda, vê Moisés e Elias junto com Jesus, né? E uma voz de cima dizendo: ele é meu filho. E Jesus fala: Pai, se é isso que você quer, que seja feita sua vontade. Vou tomar desse cálice, vou passar por essa dor, por esse sofrimento, né? São as coisas da carne. Então, todos nós, espíritos, inclusive ele, Maria, João, Filipe, Francisco de Assis, ele encarna uma missão muito clara na cabeça dele: reformar a igreja. Que igreja era aquela? A igreja católica. Olha o poder de Francisco de Assis, que era João Evangelista reencarnado. E o que ele faz? Que ele não lembra. Sabe o que ele faz? Ele vai reformar a igreja de Assis, uma igreja pequenininha. Na cabeça dele, como espírito, eu vou reformar a igreja. Qual era a igreja que ele conhecia? A igreja pequenininha de Assis. Aí ele pega a Clara, vamos lá reformar a igreja. O que ele foi fazer? Pintar a igreja, trocar as portas, né? Botar o piso. Ele achava que ele tinha que reformar a igreja, que a igreja era a única que ele conhecia. Depois ele foi parar onde? No Vaticano. E mudou a história da igreja. Qual era a reforma da igreja que ele tinha que fazer? A reforma da igreja de Assis ou a reforma do Vaticano? Mas ele lembrava apenas do... Igual a gente, cara. Acordando de manhã cedo para vir aqui no sábado, a gente sabe que tem alguma coisa enorme para ser feita da nossa vida. Mas a gente, como é que eu faço? O que tem mais perto? A igreja de Assis, ó. É o MAP. Vamos lá estudar o MAP. Porque nós somos espíritos imortais e tivemos uma missão para cumprir nessa encarnação muito maior do que nós estamos fazendo. Mas como consolo, todos os espíritos passaram por isso. Um dos maiores nomes do espiritismo
da espiritualidade é Emmanuel. Alguém tem dúvida sobre isso? Era o mentor de quem? Chico Xavier. E aí você pega Emmanuel e ele traz a história da vida dele para a gente ver. Emmanuel teve a oportunidade de estar de frente com Jesus há 2 mil anos, né? E naquele momento ele não reconhece Jesus. Jesus tenta falar com ele, mas ele tinha tanta coisa no coração, com Lívia, com Pilatos, com tudo que estava acontecendo ali, que o que foi mais forte para Emmanuel naquele momento? Deus ou Mamão foi mais forte. E ele tem várias encarnações buscando Lívia, tentando melhorar espiritualmente, até que vem como mentor de Chico. Emmanuel está encarnado hoje. Ele já está encarnado aqui no Brasil. Imagina o poder desse espírito e o quanto ele deve estar buscando, que nem a gente, a missão dele. Que aprendizado, né? Então, a carne ela é muito forte. Ela impede muito. Jesus, quando veio uma pleiade de espíritos suportando ele. Espíritos puros como ele. Estavam no plano espiritual só apoiando a vida de Jesus. O que aconteceu com a nossa cabeça na época? Nós confundimos Deus, Jesus e o Espírito Santo, não foi? Eles estão tão longe de nós que nós criamos a Santíssima Trindade. Eis o mistério da fé. Alguém já foi na missa alguma vez? Quando o padre fala da Santíssima Trindade, o que ele fala? Eis. Por quê? Como é que 3 podem ser 1? Mas não é. Deus, Criador, Jesus, o Espírito puro, governador do nosso planeta, do sistema solar, né? E o Espírito Santo eram os espíritos suportando a vida dele. Nós espíritas começamos a perceber isso. Para vocês terem uma ideia, só para a gente começar a palestra, nem começou ainda, mas eu vou respeitar o tempo. João Evangelista, quando ele ia encarnar, né, ele vinha com Francisco de Assis. E aí eu falei, demorou um pouco até entender qual era a missão dele de reformar a igreja. Começou, né, nos pequenos detalhes lá da vida dele. E João Evangelista, ele aparece o Papa da ocasião, que era o Urbano, e para falar para o Urbano, olha, eu vou encarnar no sonho, né, desprendimento, como todos nós aqui, o Papa desprendeu, que é o enviado de Deus na Terra, e João aparece em sonho para ele e avisa, ó, vou encarnar e vou começar a fazer a reforma da igreja. Aí o Urbano acorda apavorado e fala, Jesus esteve aqui comigo, pela luz de João. Então vocês imaginam que os espíritos estavam suportando Jesus quando os médios olhavam o plano espiritual e chamavam de Deus, porque é a Santíssima Trindade, Deus. Por que a gente vive essa influência da carne tão forte? Nós vamos fazer uma palestra hoje com um cunho científico, filosófico e religioso, que a gente vai falar de Deus, tá bom? E se tiver dúvida, a gente volta. Eu vou começar desde o início, mas do início do universo. E é em cima disso que a gente vai falar. Vocês já ouviram falar em James Webb? Quem aqui na sala já ouviu falar? James Webb é um novo telescópio que os Estados Unidos, nas grandes nações, na verdade não é só os Estados Unidos, fizeram e lançaram para o espaço para desvendar os segredos da criação do universo. Esse telescópio, se eu não me engano, ele foi enviado no final de 2021 e passou 2022 todo tirando fotos, mostrando a origem do universo. Por que esse telescópio mostra a origem do universo agora em 2021? Vocês sabem por quê? Porque essas luzes que estão chegando aqui no planeta Terra, para nós vermos, elas nasceram até chegar aqui bilhões de anos atrás. Porque elas demoram anos e anos e anos-luz para chegar aqui pela distância que eles estão na Terra. Então, quando ele lançou esse telescópio, ele foi capturar, através do infravermelho, as luzes do início da formação do universo. Porque ela só chega aqui bilhões de anos depois. Então, você aponta com a direção e fala, era isso que acontecia. Olha que loucura.
Então é praticamente voltar no tempo, para você ver o que está acontecendo. E nós descobrimos coisas fantásticas. Por exemplo, que o Big Bang não foi da forma que Einstein e os grandes físicos diziam que acontecia. Que só um criador poderia fazer com que o universo tivesse a forma e o modelo que ele tem. Que tudo que nós estudávamos até agora tem muito mais segredo do que a gente imaginava. E estamos chegando mais próximo de um criador. O tempo da formação do universo, das galáxias, mostra que houve uma criação. E agora muitos criacionistas, se vocês entrarem no YouTube, estão em cima do web dizendo: eu sempre disse que a Bíblia estava certa. Milhares no Brasil e no mundo. Por quê? Porque a ciência começa, ou ela repensa e começa a entender e conceber o que é Deus, ou ela não consegue explicar a criação do universo. O Espiritismo não falou isso? Que a ciência vai vir e vai reforçar, inclusive revolucionar ou reescrever a nossa doutrina. Vocês sabiam disso? Se a ciência vier e trouxer um fato novo, uma nova comprovação, nós espíritas nós temos que parar e reescrever. Nós temos que estar sempre junto com a ciência, compreendendo o que é Deus. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então essa foto, né, é do Webb. E essa foto é uma foto antiga do telescópio anterior a esse, que era o Hubble, que já pegava uma série de coisas no espaço. Isso aqui é para a gente ter uma ideia do que somos nós. Ó. Sabe esse grãozinho de areia aqui? Dentro dessa galáxia que é a Via Láctea, é o nosso sistema solar. Dentro de uma galáxia que não é nada, perto das bilhões de galáxias que tem no universo. Então, nossa galáxia no universo é um pontinho esse aqui, ó. E nós somos o sistema solar, esse grãozinho de areia. Não dá nem para ver a Terra aqui, pela foto. Imagina nós. O que nós somos? Um substrato de um grão de areia. Mas a gente se acha pra caramba. Né? A gente está o tempo todo ou se achando pra caramba, sendo esse substrato desse grão de areia, o nosso sistema solar na Terra, que nem de longe é o maior planeta. Ou a gente não está se achando nada, a gente acha que não tem importância nenhuma, que não somos nada, não tem importância nenhuma. Esse é o nosso problema. Por quê? No fundo, tudo isso que existe no universo, tudo que existe no universo, só foi criado por um motivo. Isso é que é importante, a gente acordar e dormir lembrando disso. Sabe para que isso tudo foi criado? Que a gente está falando até agora? Só por um motivo. Para nós estudarmos nele e aprendermos. Isso tudo só existe. Buraco negro, supernova, Sol, Via Láctea, todas as galáxias, só existe por um motivo. Isso é uma grande universidade e nós somos os alunos dessa universidade. Todos nós no universo. Mas tem aluno no universo inteiro. Não é só aqui. Em todo o universo. Se todos nós somos alunos em todo o universo e somos filhos do mesmo Pai, o que os extraterrestres são nossos? Esse é o ponto. E esse é o momento do planeta entender isso. Porque nós vamos receber as visitas, os documentos já estão sendo liberados e nós vamos comprovar a existência de seres de outros planetas. Isso vai gerar pânico, medo, não vai? O que eles são nossos? A gente tem que repetir isso todo dia. Irmãos. Se somos filhos do mesmo Pai, somos Irmãos. Simplesmente estamos estudando em colégios diferentes. Cara, eu adoro o Marco por causa disso.
Vocês têm um coração e a mente muito aberto para acolher todo mundo, né? Imaginam que vai ser isso no planeta. Mas é assim que funciona. O que é a Trindade universal? O que é o início de tudo? Estamos no início do universo agora. Lembra lá da foto do Ego? Existem 3 entidades, não vou chamar, eu não consigo nem chamar de alguma coisa. Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Vocês sabem? Que é Deus. Que é Deus? Por que bota que é Deus? Hein? É isso aí. A inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Uma vez, não sei se você lembra, tinha um programa da Rede Globo que chamava Sagrado. Aí ele falava de todas as religiões. E na época o Ivan me chamou e eu fui falar sobre o Espiritismo. Tem até hoje na internet, tem até lugar. E era eu e o Nelson Xavier. O Nelson Xavier, quando fez o filme do Chico, ele se tornou espírita. Ele não era, ele era baterista. Então era dentro do MAP, tem a foto do Ivan, tem até um vídeo aí. Então, e ele me fazia várias perguntas. A primeira é: o que é Deus para o Espiritismo? Aí eu falava: uma causa primária de toda a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, que é a única definição que eu tenho. Eu virei um meme, né? Todo lugar que eu ia, o pessoal ficava repetindo: causa, inteligência suprema, causa primária. Mas qual é a resposta que a gente pode ter? Essa é essa. Deus. Causa primária de todas as coisas. O que é a causa primária? É onde tudo começa. Então, uma das entidades cósmicas é o Pai. Jesus dizia que ele era o nosso Pai, que ele é, né? Aqui ele diz que é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Já é mais filosófico, né? Mais científico. Princípio espiritual. E a gente vai falar muito sobre isso hoje para entender. Princípio material. Isso é a base do universo. Daí é que surgem as luas, os sóis, né? Nós, os animais, os buracos negros, os átomos, todas as matérias. A base do universo é princípio espiritual e o princípio material. Me dá um exemplo para tentar entender o que é o princípio espiritual. Uma pilha. Você pega uma pilha e bota aqui em cima da mesa. Você sabe me dizer qual delas está carregada? Quando é que você descobre qual está carregada? Quando coloca o equipamento. Quando bota ela numa lanterna, numa lâmpada, não é assim? Então essa energia, ela está lá no universo, inclusive aqui no planeta Terra. Quando é que eu descubro que ela existe? Vocês sabem quando eu descubro que essa energia aqui, ó, que vão ser nós no futuro, que ela existe? Isso aqui vai virar espírito, somos nós. Como é que eu faço para eu saber que essa energia existe, que está aqui ao meu redor, que está aqui no planeta? Vocês sabem o segredo? Todos vocês já aprenderam. Uma das primeiras coisas que vocês aprendem em ciência na escola é transformar aquele princípio espiritual em algo que no futuro vai ser um espírito, sabia? Eu não levo aqui direto, não frente direto. Sabe qual é a maior tecnologia que vocês aprendem, que é transformar esse princípio espiritual, né, num espírito, ou para começar a jornada dele, só que a gente não percebe isso? É igual a pilha que está lá. A pilha só descobre se ela está carregada ou não quando você bota numa lanterna, não é isso? Ou bota no rádio, ou bota numa lâmpada. Como é que é no supermercado? Você pega a pilha e bota na lâmpada. Opa, essa tá boa, senão você não sabe. Alguém pode entrar com uma pilha velha lá, botar, você não sabe. É igualzinho isso aqui na natureza. Quando que essa energia, igual a pilha na natureza, eu descubro que ela existe? Alguém tem uma dica? Quando que eu coloco ela na matéria? Não. Como que ela começa essa jornada? Pega um feijãozinho, pega uma semente qualquer
e bota na terra ou no algodão e joga água. Dentro daquela semente existe uma tecnologia avançadíssima que veio de fora do planeta Terra, chamado código genético. O código genético é igual a lanterna, ou o rádio, ou o seu celular. Quando você bota a bateria ali, ele transforma aquelas células. O que nasce no pé de feijão? De um caroço de feijão. O pé de feijão. Um pé de feijão. Por que não nasce uma laranjeira? De laranjas. Por que do caroço de feijão não nasce uma jaqueira? Eu queria saber. Não é a semente igual? Não. O de código genético. O que tem dentro daquela semente de feijão que faz diferenciar ele da laranjeira ou da jaqueira? O código genético do feijão. Código genético do feijão. Quem desenvolveu esse código genético? Deus. Dentro do feijãozinho tem um código genético desenvolvido igual um software de computador. Porque quando a gente clica ali com o direito, com o esquerdo no computador, ele roda para um lado, roda para o outro, porque tem um código ali dentro de software dizendo o que ele tem que fazer. 2 cliques, abre o arquivo. Delete, apaga o arquivo. Né? Isso tudo são códigos de tecnologia. Dentro do caroço do feijão tem o quê? Se você deixar ele dentro do saco ou fizer ele na panela, ele cresce e vira um pé de feijão? Não. Adianta ter só o código genético? Não. Tem que ter o que mais? Um meio para que puxe esse princípio espiritual, ó, sabe como apertar certo? E transforme através da matéria que O espírito. sem a matéria eu não consigo ter então o espírito. Ele vai ficar sempre como algo que eu nem sei que existe. Entenderam isso? Então vamos voltar lá no início da palestra. Jesus encarnou e tinha um monte de dificuldade, precisava de ajuda para lembrar quem ele era e o que ele tinha que fazer. Maria esqueceu que era a enviada de Deus para receber Jesus e que ele tinha uma missão muito mais importante do que simplesmente ser preso ou não. Francisco de Assis foi lá reformar a igrejinha dele e esqueceu de reformar a igreja católica, só aconteceu lá na frente, depois do meu trabalho. Nós estamos sofrendo aqui o tempo todo porque não lembramos que somos espírito imortal. Porque a matéria é tão forte que me atrasa, me faz esquecer, que tira o meu caminho. Por que a matéria é tão forte? Porque sem a matéria eu não existo. Lá no meu início. Tudo começou quando a energia saiu da natureza, que está aqui, ó. Quando é que você descobre que ela estava aqui e não sabia? Quando eu boto o caroço de feijão no algodão. Se ele estiver na panela, ele cresce? Não. Se estiver dentro do saco? Não, só dá bicho. Porque não tem. Olha o que não tem. O princípio é gente. Mas quando eu boto um meio químico, físico adequado, água, luz solar, terra, adubo, seja lá o que for, esse princípio espiritual entra dentro do código genético e vai se tornar um dia, lá na frente, o quê? Entenderam? Eu passo a existir só porque a lanterna está acesa, é a bateria. O que é a Duracell? Que é caríssima, às vezes mais cara do que a lanterna. Ela não é nada sem a lanterna. A Duracell é o quê? É a luz da sua lanterna. Não é isso? É a energia para o seu brinquedo. Comprar a pilha, que custa caríssimo, e deixar em casa serve para alguma coisa? Não. Só serve se você botar no brinquedo. Eu não estou comprando uma pilha, estou comprando uma luz. Eu estou comprando uma. Não é isso? É igualzinho a gente sem a matéria. Nós seríamos nada no universo, estamos lá parados. Quando coloca dentro lá da semente, Jesus me dizia, está vendo
essa semente de mostarda, esse grão de mostarda? Vós sois deuses e não sabem. Ó, se dissessem a essa montanha, se tivessem a fé, então nós só somos alguma coisa quando entramos dentro de códigos genéticos. Para que vocês usam o celular hoje? Para tudo menos falar nele, quase, né? Bem, antigamente era só falar, né? E já era mágico. Vocês lembram quando começou? Essas menininhas lá não tem ideia. Bem, como é que era a mágica do celular? É a mesma bateria, a mesma energia que serve. Hoje eu peço a pizza, eu pego o caminho mais curto, eu pago a conta do banco. Não é isso? Qual é a grande diferença? Antigamente, eu só entrava dentro do caroço do feijão e fazia multiplicar as células, né, para criar um pé de feijão, não é isso? Agora não. Agora no celular, toma decisão, faz palestra, né, ama, desenvolve, mas tudo começou lá atrás no meu caroço de feijão. E sabia que tem muita similaridade? Eu não tenho que beber água até hoje. O feijão também. Eu não tenho que interagir com o meio. Ele também. Ele não precisava de sol. Ele não precisava de uma série de coisas para transformar uma semente. Então nós desde o início estamos aprendendo que eu preciso interagir com o meio. Eu preciso me alimentar. Eu preciso de energia. Eu preciso multiplicar aquelas células que no reino vegetal ela não se movimenta, mas no reino animal, até chegar à condição de espírito. A gente vai falar sobre isso hoje. Como eu, igual a pilha, só existo por causa da luz da lanterna ou porque eu vou multiplicar células e vou encarnar e desencarnar, eu acabo acreditando que a Duracell não existe. O que existe é a lanterna, é a luz. É o objetivo que você usa para aquela energia. Então eu acredito que eu sou uma planta, eu acredito que eu sou um animal, eu acredito que eu sou um ser humano, porque eu fui criado, tirado da natureza para que eu me desenvolvesse com aquilo. Em algum momento, eu preciso entender que eu não sou aquilo. Eu não sou esse corpo que eu estou aqui. Eu sou um espírito que nasci através disso. Mas agora eu tenho que começar a gostar menos daquilo, a não querer e a pensar mais como um espírito mortal. Eu não preciso mais da matéria. Eu vou começar a engatinhar, a me desenvolver, a não pensar mais na encarnação. Eu já aprendi o que eu tinha que aprender. Eu já me desenvolvi. Agora eu sou uma individualidade. Agora eu preciso gostar menos de estar na matéria, de tudo aquilo que eu aprendi até então que eu era, para me tornar um espírito de fato, um espírito puro, que não precisa mais encarnar. E é essa luta que eu estou vivendo hoje. Amar a Deus ou... Só tem 3 elementos do universo. Deus e o outro qual é? Mamão. Aqui, ó, eu sou esse aqui. Somos nós, espíritos. E aí, o que Jesus está dizendo? Não se pode amar a Deus e a... Não. Então eu tenho que deixar a matéria de lado, em cada encarnação, em cada desenvolvimento, mas é difícil porque eu só sou isso que eu sou agora, porque eu acreditei que eu era um caroço de feijão, que eu era um animal, que eu sou um ser humano, mas eu tenho que aprender que não sou isso, que eu sou muito mais do que isso, para eu amar mais a Deus e esquecer a... Não é uma tarefa fácil. Você convencer a Duracell que ela é uma pilha, que tem uma energia ali dentro, e ela não é uma lanterna ou um rádio. Mas é isso que nós somos. Tudo bem? Ou está muito doido? Está muito doido, mas isso é a dura realidade. Os cientistas, quando receberam as fotos do UMB, falaram a mesma coisa. Cara, isso está muito doido. O universo não pode ter sido criado nesse tempo, isso não está batendo, entra no YouTube que vocês vão ver. Mas o MB falou para ele, mas é a realidade.
tem criação, o tempo não é esse, Einstein estava errado. Pô, mas eu tinha certeza que Einstein era o cara mais inteligente que eu conhecia no universo, mas não. Só quem nessa honra conta os 10 que vieram aí são mais inteligentes que ele. Jesus está entre eles. Einstein só conhecia bem física e matemática. Jesus conhecia tudo, né? Então é assim que funciona. Nós somos um princípio espiritual que passa por código genético que estão na matéria, nos reinos, né, vegetais e animais. Chegou no ser humano, individualizou. Eu preciso amar mais a Deus, que é a criação, do que a matéria. Só existem 3 elementos no universo. Vocês lembram quando questionaram Jesus sobre os 10 mandamentos e o que nós precisávamos fazer para ser feliz, para evoluir, para encontrar Deus? O que Jesus falou? Pode esquecer os 10 e guardem apenas 2. Quais foram os 2 que ele falou? Amar Deus. Amar Deus sobre todas as coisas. E o outro? E ao próximo como a ti mesmo. Caramba! Voltamos para a equação. Voltamos para a equação. Amar a Deus. Só tem 3 coisas no universo. E eu tenho que esquecer a matéria. Aí o que Jesus falou para mim? Eu tenho que a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Aí, ó. E esquecer o quê? Não vamos esquecer nunca, mas vamos dar menos valor, né? Vamos tentar dar menos valor. Eu sei que a gente vai para o shopping hoje à tarde, vai se apaixonar por aqueles sapatos, por aquela bolsa, aquela comidinha maravilhosa que aqui na ilha tem, hein? Aquela muquequinha, hein? Onde é que eles estão aqui? A muquequinha está onde? Sapato novo está onde? Hein? O galão bonitão na televisão é o que aqui? É o espírito ou é a matéria que vocês querem ver? Matéria, né? O espírito dele não está valendo nada. É assim? Então, Jesus falou a mesma coisa, hein? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com ti mesmo. Vamos lá. Opa, ó. Há 2 elementos gerais no universo: matéria e espírito. Perfeito. O outro é Deus. Sim, e acima de tudo Deus, Criador de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. A Trindade universal. Isso é livro do Espírito, questão 27. Espírito, matéria. Isso aqui é o quê? Código genético. Esse espírito, quando papai e mamãe estão lá fecundando, ó, espermatozoide óvulo, fecundou, o que acontece? Ligou esse espírito a um código genético. E ele vai desenvolvendo as células até criar um ser humano, ou homem, ou mulher, ou branco, ou preto, ou amarelo, né? Ou alto, ou baixo, ou gordo, ou não sei o que, é tudo genético, não é isso? Então, igualzinho o caroço do feijão. O que nasce no caroço do feijão? Pé de laranjeira? Melancia? Não. Roseira? Por quê? Porque o código do feijão é diferente da rosa. Sabia que nós estamos mudando um monte de códigos genéticos nessas sementes? Hein? Quem é que manja disso aí? Hein? E nós também. Estamos mudando o quê? O feijão sair mais rosa, vai sair com gosto de melão. Aí tem laranja com gosto de melão, melancia com gosto de jabuticaba. Mas tem agora. Você não sabe mais nada. Por quê? Porque estão mudando o código genético dentro da semente. Às vezes até no pé, na planta mesmo, né? Pega lá outra muda e forma de amarra, você já viu? Estamos fazendo enxerto. É isso aí, ó. Então, no fundo, a energia faz o quê? O que o código genético manda ela fazer. Tá? Então, o que existe no universo? O espírito, e existe a matéria. E o que é o perispírito?
É o espírito acreditando que é a matéria. Eu acredito tanto que eu sou aquilo ali que eu tenho essa forma. Eu só nasci para isso. Então, o meu perispírito é uma forma semimaterial, que é cheia de moléculas, que esse espírito acredita que é isso. Então, ele fica com a forma só por causa disso. Qual era a grande dificuldade de Jesus encarnar entre nós? Porque ele não tinha essa forma. Já era um espírito de luz. O espírito de luz é um espírito que não tem matéria, tem espírito. Então ele ficou milhões de anos, milhares de anos preparando o quê? Para ter de novo a densidade para encarnar e aumentar. Não sei se vocês já leram os livros de Ramatiz, que aqui tudo a base é Ramatiz, né? Então aqui eu posso falar bem. Existe um livro chamado Sublime Peregrino. Você leu já? E tem um outro chamado O Evangelho à Luz do Código. Você já leu também? Aqui é ótimo. Vou ler outra vez. Então esses livros contam essa história toda que eu estou falando até agora, tá? Ramatiz, ele teve a permissão e a oportunidade de ficar arrepiado. É o caminho. Deve estar os mentores por aqui. De perceber, de entender a encarnação de Jesus entre nós. Jesus viveu 33 anos entre nós, né? Vocês sabem. Desde lá da fecundação do anjo, que Maria foi avisada, até o desencarne dele. Jesus não aguentava mais ficar entre nós, porque ele não tinha essa forma que nós temos. E Ramatiz conta que Jesus tinha muita dificuldade de alimentação, por exemplo. Ele não podia comer qualquer coisa. Tinha que comer coisas muito leves, né? João Batista tinha esse mesmo problema, tanto que fala que ele comia gafanhoto, comia ervas. João Batista tinha problema, porque era, segundo Jesus, o espírito mais evoluído dos nascidos de mulher. Dos nascidos de mulher, quem é nascido de mulher? Dos que estão encarnados. João Batista é o maior de todos. Lembra que Jesus falou isso para João, para Pedro? Mas mesmo ele é o menor dos menores de onde eu venho. Então Jesus ele tinha muita dificuldade de alimentação. Ele suava sangue. E Ramatiz conta essa história. Dele estar no plano espiritual. Ramatiz estava no plano espiritual, tá? Olhando Jesus encarnado. E tudo que Jesus estava vivendo. Como Ramatiz é um espírito oriental, ele trazia muito essas ideias que nós espíritas quase não usamos, do que podia comer, do que não podia, né? De ser carnívoro ou não. Então Ramatiz ele trazia muito essa visão, é muito interessante, o Sublime Peregrino, que é a encarnação de Jesus e as dificuldades que ele tinha como espírito de estar num corpo como o nosso. Então, se vocês puderem ler esse livro, é bem grosso, mas é muito bom. É tudo isso que eu estou falando. Você está falando que Jesus levou muito tempo para encarnar num corpo humano, porque ele tinha que ser, vamos dizer assim, compactado, compactado de uma forma tal para ser um ser humano. Isso aí. Nós viemos lá atrás, ó, vamos voltar, ver se eu consigo. Nós viemos desse princípio espiritual encarnando lá em sementes, em vegetais, animais, até ser humano. Então, alguns espíritos, para vocês terem uma ideia, encarnam e desencarnam sem saber que existe a vida após a morte. Eles acham que foi um sonho. Alguém trabalha em mesa mediúnica aqui, não? Tá. E mesmo mediúnica você vê isso muito hoje em dia. Os espíritos vão e voltam, só que eles não sabem que eles morreram. Eles acham que eles tiveram um sonho, que aquilo não foi outra encarnação, que era só um sonho que ele teve, porque ele não consegue compreender ainda que eles estão vivendo vidas diferentes em cada corpo. Então Jesus já viveu isso há tantos e tantos anos que ele não tinha mais essa forma. Ele não acreditava que ele tinha um corpo como o nosso. E aí, como é que a gente pega um espírito que está lá na luz, que precisava ter um mínimo, uma forma para multiplicar as células da forma correta? Então Maria e José, eles deram o código genético correto para Jesus. Tanto é que eles foram escolhidos. Só que Jesus não tinha forma para aquelas células
multiplicarem, definido. Lembra da reencarnação de Sigismundo? Alguém já viu? André Luiz? Lembra que eles fizeram uma maquete com o Sigismundo? Já disseram para ele, ó, se você não melhorar essas condições aqui que você tem, essas marcas aqui no teu perispírito, o ódio que ele tinha do pai, que ele tinha sido assassinado, etc., você vai desencarnar com 50, 60 anos de idade com problema cardíaco. Por quê? Porque as marcas estão aonde? No perispírito. Que você acredita que você é aquilo. Só que Jesus já tinha vivido isso há tantos milhões de anos que ele não acreditava que ele era um ser humano. Ele é uma luz. Onde é a morada dos espíritos puros? No sol, né? Nas estrelas. Então Jesus, ele já era uma luz. Então ele ficou muitos e muitos anos preparando para voltar a ter essa compactação para quando ele recebesse o código genético de José e Maria, ele multiplicasse as células corretas e ficasse no corpo. Só que mesmo assim, ele não conseguia digerir uma série de coisas, como carne, por exemplo. Aí é que entra a história de Ramatiz, mostrando as dificuldades de alimentação que ele tinha. Era um espírito já muito evoluído para aquela energia de comer animais, que nós vivenciamos aqui e gostamos. Entendeu? E ele se encarna cedo também por causa disso, ele não podia ficar mais tempo. O prazo dele já estava esgotando, ele já não aguentava ficar nesse corpo. A energia era tão grande que ele suava sangue, não dormia direito, tinha que ficar em prece o tempo todo. Ele já não aguentava esse corpo físico. Francisco de Assis passou pela mesma coisa. Muitos grandes nomes, grandes musas, né? Passaram, João Evangelista. Por quê? Porque é muita energia para esse corpo. Faz uma panela de pressão. É. Que agora que... Quando a gente... Aqui a gente não teve muito no mar, mas no Frei Luís teve muita materialização luminosa. Né? O espiritismo ainda era muito impactado ainda para mostrar que era verdade. Então faziam aquelas salas hermeticamente fechadas, né? Tinham médios de doação de ectoplasma e os espíritos se materializavam. E naquele momento a gente conseguia ver a quantidade de luz dos espíritos que estavam materializando. Bezerra de Menezes iluminava a sala inteira, né? José Grosso, Sheila. Por quê? Porque os espíritos têm, quanto menos matéria tiver, quanto menos importância você dá à matéria, mais luz você passa. Você pega uma lâmpada, ó, aqui é simples para a gente ver, essa sala aqui é ótima. Você pega a mesma lâmpada sem a tinta e com a tinta. Qual é a que ilumina mais? Sem a tinta. Igualzinho esse perispírito, quando você dá muito valor à matéria ou quando você não dá. Quando você desencarna porque sofria, porque te traíram, porque você não tinha as coisas que você queria, porque foi uma guerra, dando muito valor às coisas materiais, você fica igual essa lâmpada aqui, ó. Você está com um monte de matéria no teu perispírito que está impedindo a tua luz sair. A luz é a mesma. A sua luz é a mesma de Jesus. A diferença é o que está ao teu redor. Ó, a diferença. Quanto menos importância você dá à matéria, quanto menos você sofre por ela, menos moléculas dessa matéria estão ao redor do teu perispírito. E mais luz você deixa passar. Quanto mais molécula tem ao redor, é bom papel celofane. A luz passa, mas passa menos. Igualzinho a você, na realidade nós somos espíritos igual a essa lâmpada. Quanto mais desapegado eu sou, quanto mais caridoso eu sou, quanto menos valor dou às coisas materiais, quanto mais amor eu tenho a Deus e ao próximo, mais luz eu tenho. Isso é físico e químico. Essa palestra de hoje é sobre isso. Por isso, tem nada de religião. Por isso que dizem que a gente pensa que o sacrifício dele foi na crucificação. Não. Na verdade, foi quando ele teve que se reencarnar. Para reencarnar. Foi muito mais sofredor do que ser na cruz. Não Foi deu muito nenhum. mais difícil. Um espírito como ele já era, ter que voltar à matéria do que perder a matéria. Ele foi crucificado. Na realidade, o exercício de uma casa como essa aqui é aprender a desprender das coisas materiais. Então, você
ter luz. Esse é o exercício que a gente faz aqui. Você precisa ter luz. Conhecimento, né? Como é que você treina para ter luz? Doando as coisas, ajudando o outro, tendo pena das pessoas, tendo carinho. Quantas famílias são destruídas? Quantos filhos, quantos sogros, noras, por causa das coisas materiais que vocês conhecem? Quantas pessoas morrem todo dia? O cara que vem te assaltar, ele quer o que teu? E o cara que está atirando nele, ou nós, quando reagimos, então nós estamos brigando por quê? É isso. Isso é o nosso dia a dia. Eu falo na rádio, é a realidade. Eu falo para qualquer pessoa, político. Qual é a forma de nós educarmos, de crescer e desenvolver o mundo, o país, né, o continente? Reencarnar e ficar muito tempo na carne. Isso é o mais importante. A maior educação que você pode dar a alguém é a vida. A vida é a educação, desde o momento que você nasce. Desde que você entrou lá no caroço de feijão, cara. Então, quanto mais tempo você ficar na carne, mais você aprende. Seja onde for, na cadeia, no manicômio, no hospital, num CTI. Só li as obras de André Luiz. Então, matar, né, abortar, abreviar a vida, isso é o que mais atrasa o planeta. Não é só a sua vida. É todo mundo. Fluido espiritual, cara, eu tô ferrado, já são 9 horas, né? Já tenho que voltar a fazer outras vezes. Mas, fluido material. Vamos dar uma sequência aí. Encarnou. Se está passando um pouquinho para ficar entendido, A gente faz outras vezes, né? Faz uma sequência aí. E vai vendo, né? Então, isso aqui é o ser humano. Intelectualização da matéria. A gente já aprendeu como que funciona. Sem isso, nós não somos o que nós somos. Não aprendemos a tomar decisões, não temos livre-arbítrio, não acreditamos que somos uma individualidade. Aí vou contar outra história para vocês. Acabou, né? A palestra da Pode ir. Pode ler, Sueli. 15, vai até na 15. Tá. Então isso aqui é importantíssimo. Hoje vocês já aprenderam coisas muito importantes. Tem que gravar. Essa que eu vou falar é a mais importante. Demorou muito mais tempo para nós que estamos aqui nessa sala sairmos lá do caroço de feijão, do reino animal, até chegar à individualidade que nós somos, que hoje nós somos individualidades, do que vai levar nós a chegarmos à angelitude. Chegar a nível de Jesus, um nível de espírito, de anjo, de pureza. Então levou muito mais tempo a nossa escala evolutiva para chegar onde nós somos hoje. Demora muito na natureza, nos animais, até nós sermos uma individualidade. Agora nós somos individualidade como ser eterno. Então não. Quando você fala em ajudar, eu, por exemplo, semana passada, eu cheguei aqui e eu não estava bem. Mas aí eu fiz uma prece e falei assim, meu Deus, existem pessoas aqui que estão com uma situação pior do que a minha. Se o senhor puder ajudar essas pessoas, tá? Porque eu não sou nada diante dos problemas de outras pessoas. Isso é ajudar, não é? Isso é você mudar o seu sentimento em relação ao teu próximo. Por isso Jesus dizia, você tem que amar ao próximo como a ti mesmo. Nós somos o que os nossos sentimentos dizem que nós somos. Se você sair agora e se apaixonar por um carro, se apaixonar por um relógio, se apaixonar por um vestido, você vai lá, faz um crediário, paga em 4 anos, mas você compra aquilo que você quer. Você viu na novela lá, a Giovanna Antonelli com sapato novo, maravilhoso. Aí tu foi no shopping, olhou e falou assim, eu quero ter um pé igual da Giovanna Antonelli. Se apaixonou pelo sapato. Esqueceu todos os pobrezinhos, esqueceu o sofrimento, esqueceu tudo, a paixão é o sapato. Aí você vai lá e faz um crediário com o sapato. Daqui a 3 meses acabou a novela, saiu de moda, está lá com o sapato,
mas tem que pagar ele ainda 2 anos. Aí o que você faz para se enganar? Leva para o brechó do MAP. Daí entrega no brechó e fala, estou tranquilo. Mas tem que pagar o crediário, não tem? Então nós somos o que nós sentimos. Aqui você vai aprender a sentir coisas boas. Porque só de você entrar aqui na sala, não sei se você sabe, deve ter uns 4 te esperando aqui no metrô, né? Os obsessores falam, pô, eu não vou entrar nessa história, não. Quanto mais já tem maluco hoje falando aí, não dá problema nada. Vou esperar sair. E quando ela ligar na novela, que é a pós-graduação do obsessor, é novela, né? Já começa de tarde. O obsessor fica tímido, vai piorando. E se teu obsessor perder algum capítulo, cai a recuperação, vai no Viva, no canal Viva, que ele faz a recuperação das novelas passadas. Ali eles não perdem nada, a obsessor não perde mais nada. É educação, telecurso, 2º grau e 3º grau do obsessor é novela o dia inteiro. Vai ligar, tem para todos os gostos. Mas é isso, é o nosso sentimento. Você chega e vê a pessoa sofrendo, já vem sem o obsessor, toma um passo, equilibra o teu chakra, tira os miasmas, aí você fica mais leve. Tirou esses miasmas aqui, ó, são essas moléculas, você sai daqui leve. Só que você volta para casa, volta lá para a pós-graduação do obsessor, volta para a fofoca, volta para a discussão, volta para o dia a dia, volta para a bebidinha, aí volta para o cigarro. Aí no sábado que vem, volta de novo carregado, toma um passo de novo. É o vai e volta, vai e volta. Aí sai daqui no sábado e fala assim, mas eu estou tão leve. Mas tá mesmo. Ó, são tudo as moléculas que foram retiradas. Nós somos os papapás. Por isso que a gente já toma no MAP. Tem sexta-feira que eu vou no MAP, não faço nem nada, só vou tomar um passo. Tira. Eu fiz muita besteira essa semana. Isso adianta? Não adianta nada. Ajuda. Aí você começa a pensar melhor, começa a entender o que está acontecendo, começa a acreditar nas coisas, porque está sendo um obsessor, porque o obsessor não deixa de acreditar nisso aqui. Se eu fizer essa palestra na sua casa, mentira, você é maluco, isso aí não vale nada, isso aí não doido. Só quer estar bem, você não acredita. Começa a ter um monte de defeito, aí vem na casa espírita, tá? Só você já, aí vê o sofrimento. Entende como é que funciona? Tem oportunidade de fazer o bem. Porque o bem também você tem que ter oportunidade de fazer. Não é tão simples. Você tem que aproveitar. Aproveitar as oportunidades. É isso. Vamos lá. Esse é o perispírito e as marcas perispirituais vão ficando aqui ao redor e os chakras doidos para girar, doido para fazer funcionar, aí vai para a maca, aí tem muitas coisas que você pode usar, água frutificada, passe, né? Cada religião tem banho de sal grosso, de ervas. Hernani, as casas de Umbanda e Candomblé o que fazem? Tira essas moléculas na marra, eles dão banho, a química e física juntam as moléculas, elas saem mesmo, tira mesmo, e você sai mais leve. Só que se você não fizer também a sua mudança de atitude, vai ser igual. Você vai tem que aprender e fazer. E gostando disso. O grande segredo é gostar de estar aqui, é gostar de fazer, é gostar de amar o outro, de abraçar o outro, de entender o outro. Esse é o segredo. Porque se não mudar o sentimento, não adianta. É uma obrigação que quando você cansar, vai parar de fazer. Compra um sapato e dá um abraço na pessoa. Sapato. Já tá bom. Isso aqui é pra frente, né? Essa é a evolução da natureza, ó. Tudo começa aonde? Lembra que a gente falou? O princípio inteligente se individualiza lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade, ó. Aí começa, ó. Aonde que o livro dos Espíritos e a Gênese de Kardec diz que a energia está concentrada? Onde é a nossa pilha do planeta? É no reino mineral. Tem gente que compra pedras e faz os testes de espectrofotômetro, etc. e bota e muda a vida da pessoa, cara. Porque tem energia ali.
Ou aquilo ali é um elo entre a energia e os teus chakras. Por quê? Porque está lá, ó. Então você entra ali, você é obrigado a transformar o caroço num pé de feijão. Quando você entra num esquilo, vai se transformar num esquilo. Então você vai mudando na natureza, ó, até chegar no estágio dos primatas que migra para o ser humano. Quando migra para o ser humano, ó, razão, autoconsciência e consciência, você se torna uma individualidade. Olha o tempo para se tornar individualidade. É muito maior que o tempo. E quando migra para o ser humano, não vira o Chico Xavier de Não, primeira. Já tem muita coisa ali no mato Chico Xavier. Tem muito chão, cara. Muito chão pela frente. Mas você vai treinando, vai gostando, vai aprendendo. Vai acordando às 5 horas da manhã no sábado. Com prazer. Faz a festinha, né? Faz as doações no brechó. Mas doar ex-namorado, ex-marido, ex-mulher não pode não, hein? Só sapato, bolsa, né? Tem que amar o próximo. Porque tem gente que chega lá para trazer meu ex-namorado que não aguenta mais dele, vou doar ele. Cara, não pode. Então é isso, ó. Deixa eu ver o que tem mais. É assim, ó, nós somos, isso é para vocês gravarem, não esquecer. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vocês sabem como é que funciona uma bússola? Hoje teve um monte de coisa já importante, tecnológica, para a gente aprender, né? Que as crianças aprendem lá na primeira série. A bússola tem uma agulha imantada, tá? Que ela sempre aponta para o norte do planeta Terra. Por que ela aponta para o norte? Porque existem campos de força do planeta Terra que atraem a agulha para o norte. Igualzinho a todos nós aqui. Por mais que a gente esteja apaixonado pelo Cauã Raymond, pela Gisele Bündchen, etc., nós no final vamos estar amando a Deus. Por enquanto eu estou gostando de outras coisas, mas eu amo mesmo a Deus. Igualzinho a bússola. Quanto que a bússola não aponta para o norte do planeta Terra? Vocês sabem? Se eu botar uma bússola aqui em cima agora, ela aponta para o norte. Mas existe uma forma dela não apontar para o norte. Vocês sabem qual é? Para te compensar. Botar algum material aqui perto que tenha um campo magnético que atraia a agulha para a direção que não é do norte do planeta. Uma chave de fenda, um ímã, um ferro. Todas as crianças faziam essas experiências. Aí a bússola sai da direção. O que é mais forte? O campo de força do ímã, da chave de fenda do ferro, ou o campo de força do planeta Terra? Do planeta Terra. Mas por que ela sai da direção? Porque ela está muito perto. A menina é muito inteligente. Igualzinho a gente com Deus. O que é mais forte no universo? Deus ou o carro do ano, a mulher bonita, o dinheiro ou a casa? Deus. Mas o que está mais perto da gente? É o carro. O que acontece com a bússola quando tem um ímã ali? Vocês já viram um ímã de geladeira? Quando você recebe e bota na geladeira, ele não fica grudadinho. Para tirar, tem que meter a unha, machuca até a unha. Né? Daqui a um ano, quando tu bate a porta da geladeira, o que ele faz? Ele vai perdendo. Que os cachorros, eles quando vão fazer as necessidades deles, isso eu percebi porque eu já tenho cachorro, eu nunca levei bússola para medir, mas diz que ele procura a direção norte para fazer o que tem que fazer. É o estilo dele, né? Energia. Então, igualzinho na geladeira, esses ímãs que estão em volta da bússola, eles vão perdendo o campo magnético dele. E o do planeta também está perdendo, mas é muito maior. Então, no fundo, qualquer bússola com o tempo, passaram anos e anos e anos, ela vai começar a apontar para onde? Para o norte. Por quê? Porque o que está perto dele está perdendo a intensidade.
igualzinho ao quê? As coisas que nós amamos hoje, né? Lembra aquele namorado que você dava vida por ele? Hoje não quer ver ele nem pintado? Hein? Aquele carro, o relógio, o sapato, né? Hein? Aquela casa, aquele terreno, tudo vai perdendo o valor. E quem vai ganhar o valor? Deus. Então nós somos igualzinho a bússola. Tem coisas próximas da gente que estão nos seduzindo, nos enganando, mas com o tempo, com cada encarnação, com cada experiência, eu vou dando menos valor e vou mais amando a Deus. A gente ainda tem muita palestra, mas acabou o tempo. Até passei mais 5 minutos, 9h20, vamos marcar uma outra ocasião. A Sueli é que comanda isso, cadê? Porque depois eu falo. Faz uma segunda parte. Segunda, terceira e por aí. Porque a gente tem muito que aprender ainda. Obrigado a vocês, um prazer enorme. Nós temos que fazer o que falar.